Sacra lumen lux divina, mundi salvator. O ministério do salmista ocupa um lugar precioso na celebração eucarística, pois está intimamente ligado à proclamação da palavra de Deus e à resposta orante da Assembleia. Ao exercer esse serviço, o salmista não apenas canta ou proclama um texto bíblico, mas empresta sua voz para que a igreja reunida possa dialogar com o Senhor que fala. Por isso, é importante que cada salmista compreenda a profundidade espiritual e litúrgica de sua missão, assumindo-a com humildade, reverência e espírito de serviço. Os salmos são orações inspiradas pelo Espírito Santo e reunidas no livro dos Salmos no Antigo Testamento. Eles expressam as mais diversas experiências humanas diante de Deus, como o louvor, a confiança, o arrependimento, a súplica e a ação de graças. Ao longo da história do povo de Israel e da própria Igreja, os salmos sempre foram utilizados como forma privilegiada de oração. O próprio Cristo rezou os salmos e ensinou, com sua vida, que neles se encontra uma linguagem capaz de unir o coração humano à vontade divina. Por essa razão, quando um salmo é proclamado ou cantado na liturgia, não se trata de um texto qualquer, mas da própria palavra de Deus colocada nos lábios do seu povo. Na celebração eucarística, o salmo responsorial ocupa um lugar específico dentro da liturgia da palavra. Ele não é um simples intervalo musical, nem um momento decorativo da celebração, mas uma resposta meditativa à primeira leitura proclamada. Através do salmo, a Assembleia é convidada a acolher interiormente aquilo que Deus acaba de dizer e a responder com fé e oração. Dessa forma, o salmo ajuda a criar um clima de escuta, silêncio interior e comunhão, preparando os corações para a continuação da liturgia da palavra. O salmista, ao assumir esse ministério, exerce uma função própria e reconhecida pela Igreja. Ele é chamado a proclamar ou cantar o salmo de maneira que favoreça a oração da Assembleia, conduzindo o povo a participar ativamente por meio do refrão. Sua atuação não se confunde com a de um cantor que se apresenta nem com a de um leitor comum, pois o salmista é, antes de tudo, um ministro da palavra cantada. Sua missão é servir à oração da Igreja, ajudando os fiéis a fazer do salmo uma verdadeira resposta ao Senhor. Para que esse serviço seja bem realizado, é fundamental que o salmista tenha profundo respeito pelo texto bíblico confiado à sua voz. O salmo deve ser proclamado conforme está previsto no lecionário, sem alterações ou substituições por outros cânticos que não correspondam àquele momento litúrgico. A fidelidade à palavra garante que a Assembleia esteja em comunhão com toda a Igreja, que reza os mesmos textos ao longo do mundo. Também é importante que o salmo seja proclamado do ambão, lugar próprio da palavra de Deus, pois isso expressa visivelmente a dignidade e a centralidade da Escritura na celebração. A forma como o salmo é executado também merece atenção. Sempre que possível, ele deve ser cantado, pois o canto favorece a participação da Assembleia e aprofunda o caráter orante do texto. Quando não for cantado, deve ser proclamado com voz clara, ritmo adequado e atitude de oração, evitando tanto a pressa quanto a monotonia. O salmista é chamado a conduzir a Assembleia, ajudando-a a responder, e não a substituí-la ou a se sobrepor a ela. A preparação do salmista começa antes da celebração. É importante que ele se aproxime do salmo com espírito de oração, lendo-o com antecedência, meditando seu conteúdo e buscando compreender sua relação com as leituras e com o tempo litúrgico. Essa preparação espiritual ajuda o salmista a proclamar o texto com verdade interior, permitindo que a palavra ressoe primeiro em seu próprio coração. Ao mesmo tempo, a preparação técnica é necessária para que a execução seja segura e favoreça a participação da Assembleia, sem distrações ou dificuldades desnecessárias. Algumas atitudes, porém, devem ser evitadas, pois podem comprometer o sentido litúrgico do salmo responsorial. Quando o salmo é tratado como uma apresentação musical, quando se exagera na ornamentação vocal, ou quando se escolhem melodias difíceis que impedem a participação da Assembleia, o foco deixa de ser a palavra de Deus.
Também não é adequado improvisar textos, modificar o refrão bíblico ou proclamar o salmo de forma apressada, mecânica ou distante. A liturgia pede sobriedade, clareza e espírito de serviço, para que a palavra possa ser verdadeiramente acolhida. Todo esse entendimento sobre o ministério do salmista encontra sólido fundamento nos documentos oficiais da Igreja, especialmente na Instrução Geral do Missal Romano, na Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, na Introdução ao Lecionário da Missa, na Instrução Musicam Sacram e no Catecismo da Igreja Católica. Esses textos ajudam a compreender que o serviço do salmista não é apenas funcional, mas profundamente espiritual e eclesial. Assim, ao exercer seu ministério com preparação, humildade e fidelidade à liturgia, o salmista se torna um verdadeiro instrumento de comunhão entre Deus e o seu povo. Sua voz, colocada a serviço da palavra, ajuda a Assembleia a rezar, a escutar e a responder com fé. Dessa forma, o salmo responsorial cumpre sua missão na celebração eucarística, tornando-se um momento privilegiado de encontro com o Senhor que fala ao coração da Igreja.